Opa, fala Bruno. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Boa noite. E aí, tudo tranquilo, Bruno? Tudo tranquilo? Vocês me ouvem bem? Ouvindo aqui, Então tá 100%. bom. Tudo em paz, E, tudo certo. Então, certo. só testando a conexão aqui. De noite a gente nunca sabe, né? É, testamos mais cedo, tava tranquilo, né, Bruno? É. Vamos ver agora à noite, tem costumado, né? A gente já até adianta aí, né, Bruno, pessoal, caso tenha alguma queda, alguma travadinha aí, o que acontece, né? Aham. Fica com a gente que a gente retorna, né, Bruno? Boa, logo, logo, logo. Essa é a nossa ideia. Bom, Bruno, obrigado por participar aqui com a gente. Professor Ed Carlos Damasceno aí, boa noite, né? Parceiro também, inclusive aí do professor Bruno, né? Temos muita gente aí já participando, então acho que a discussão hoje vai ser muito interessante. O professor Emerson Alexandrino acabou de entrar aí de novo, muitos dos nossos colegas aí participando. Obrigado, Bruno, pela presença, viu? Mais uma vez, agradeço o convite. Sem dúvida, né? Professor Bruno, junto com o próprio Carlos Maurício, né? Que vai fazer uma live semana que vem aqui comigo, com o doutor Moacir, né? São grandes autoridades nesse assunto aí, né? De morte súbita, né? Morte do braquiarão. Então é um prazer ter você aqui, Bruno, tá? E rapidamente, para quem está acessando a primeira vez, pessoal, meu nome é Rafael, eu sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui em Colorado do Oeste, né? E a gente está fazendo aí essas lives para bater um papo, trocar uma ideia, né? Vários assuntos relacionados principalmente à floricultura, né? Eu sou engenheiro agrônomo, tenho mestrado e doutorado nessa área de floricultura, trabalho aqui nos cursos de agronomia, zootecnia que a gente tem no nosso campus. E aí, estou recebendo aqui para esses bate-papos uma série de referências, né, que a gente tem no país em vários temas da floricultura. Então, Bruno, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho da sua história, para daí depois a gente entrar mais especificamente no tema. Tá bom, tá bom. Eu sou o Bruno Pedreira, né? Hoje pesquisador da Embrapa Agrosilvo Pastoril. Estou aqui em Sinop desde 2010, mas sou por formação agrônomo, formado na Universidade Federal de Lavras. Depois fui para Piracicaba, onde fiz a minha pós-graduação, mestrado, doutorado lá com o professor Pedreira. E desde 2010 trabalhando em Mato Grosso, muito voltado aí para pesquisa e extensão na área de forragicultura, né? Sempre militei muito em forragicultura. Aqui no Mato Grosso, bastante voltado para os sistemas integrados de produção, para os sistemas de produção como um todo. Eu acho que uma das coisas que a gente tem precisado conversar nos últimos anos é a gente olhar mais do que uma sub-área, né? A gente olhar mais o sistema, e eu tenho tentado encaixar a forragicultura junto com sistemas de produção pecuários com base em pastagens, que é a base da nossa pecuária brasileira. Eu acho que a gente precisa melhorar. Vamos conversar bastante de pastagem aqui hoje. Legal. Muito agradeço, então, novamente, viu, Bruno? Realmente é um prazer. A gente se conheceu aí pelos corredores, né, da Embrapa, algum tempo atrás. Não me lembro exatamente qual foi o ano. Já participei de alguns outros eventos, né, que o professor Bruno esteve presente, próprio dia de campo na Embrapa aí. Então, Sim. realmente tenho certeza que vai ser uma noite muito inspiradora aqui. Prazer, prazer é meu poder dividir com você. A gente está aqui, né, vizinho de estado, no nortão do Brasil. E, poxa vida, acho que se tem uma coisa que esse período de confinamento trouxe para a gente foi essa coisa de saber usar novas ferramentas e continuar se comunicando, mesmo em tempos difíceis como os que vivemos, né? Mas para continuar discutindo o que precisa ser discutido e fazer o que precisa ser feito. Os resultados estão aí, a gente precisa conversar sobre eles. Eu sempre agradeço, né, professor? Eu tenho um contato muito bom com e a instituição de forma geral, o Instituto Federal de Rondônia também. A gente tem um contato muito bom com a Embrapa e principalmente a Embrapa de Sinop, né, que já acho que desde 2015 recebe a gente aí todos os anos. A gente vai faz uma expedição por aí, né? E tem outros colegas, né? Aí o próprio Orlando, né? Um parceiro aí de Parceirão. trabalho. Então, tenho vários colegas aí na Embrapa, em Sinop, e eu sempre evidencio isso, né? Aham.
o quanto o trabalho de vocês aí é legal do ponto de vista de pesquisa, mas também a recepção, né? A receptividade que a gente sempre tem aí. Vocês são muito, né, abertos a essas trocas de informações, sempre foram. Então, tem que parabenizar também vocês, né, em relação a isso. Agradeço, agradeço. Isso realmente é uma coisa que a gente gosta, preza e gosta de saber que é reconhecido porque a gente acha que é mais do que uma obrigação receber bem, né? Tá de portas abertas aos parceiros, aos colegas, à indústria, ao pecuarista. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a gente não pode se furtar, né, a esse direito, tem que receber. Então, eu sou suspeito para falar porque eu adoro conversar fiado. Né, o pecuarista vem, a gente senta, conversa, visita, vai na fazenda. Eu acho que faz parte desse processo entre a transferência de tecnologia e a pesquisa, que é um pouco do que nós vamos aqui também hoje discutir, é trazer o problema que está no campo para dentro de casa, né? A síndrome da morte começa por aí, é uma coisa, é o tipo da situação onde o setor veio buscar a pesquisa, né? Veio buscar a universidade, a Embrapa, e dizer, olha, ajuda a gente que a gente tem um problema e precisa achar um jeito de resolver. E acho que todos nós, enquanto instituições públicas, né, de ensino e pesquisa, acho que estamos aqui exatamente para tentar achar um formato de gerar soluções tecnológicas para a nossa pecuária brasileira de maneira geral. Show de bola. E vai ficar muito evidente na sua fala hoje, principalmente, né, Bruno? O quanto de trabalho científico teve por trás até de vocês, teve por trás até chegar ao ponto de vocês conseguirem entender esse problema e passar as orientações para os produtores. Eu acho que é um exemplo, vamos dizer assim, né? É um exemplo clássico da extensão, né? Da pesquisa e a extensão, a transferência de tecnologia. Então, hoje, para quem está assistindo, tá, pessoal? Eu sei que tem muitos produtores, muitos técnicos, muitos alunos. Nós vamos tentar, vamos ser bem direto, né, Bruno? O que causa a morte do braquiarão, certo? Quais são as causas, a problemática que está envolvida e como controlar ou como conviver, digamos assim, com esse problema, né, Bruno? Então, já vou passar a palavra direto para você. Queria que você começasse fazendo uma certa contextualização, abordando um histórico, né? Como que começou. Acontece só com o braquiarão mesmo, né? É morte do braquiarão em si. Então, manda ver aí pra gente e a gente vai trocando ideia. E vocês podem mandar as perguntas aí, pessoal. Eu vou anotando as perguntas aqui. Quando der, a gente vai encaixando, tá bom? Ótimo. Bruno, vontade. Vamos lá, vamos conversando. E se souber responder, eu respondo. Se eu não souber responder, eu digo que não sei. Mas é bem por aí, Rafael, como você colocou. A síndrome ela vem já de algum tempo, né? A gente chama ela tecnicamente de síndrome da morte do braquiarão. Como você bem colocou, ela não afeta só ao braquiarão, mas foi a planta que a gente mais usou nos últimos 40 anos no Brasil, o capim-marandu, né? Que é essa planta que a gente está falando hoje, é uma planta lançada em 1984 pela Embrapa, e desde então a gente vem plantando ela em grande parte do país. E os primeiros relatos dessa síndrome começaram a aparecer na década de 90. Né? Aqui no Brasil, a gente nessa época já tinha braquiarão na América do Sul de maneira geral. Então, assim, Colômbia, Costa Rica, esses países aqui do mundo tropical de maneira geral, que estavam plantando o marandu, já começavam a ter os primeiros casos aí, né, reportados. E foi quando uma equipe de professores e pesquisadores, diversas unidades da Embrapa, se reuniram para começar a andar por esse nortão do Brasil e tentar descobrir o que efetivamente vinha acontecendo, que era uma planta que a gente estava com ela no mercado há 10, 12, né, 15 anos e não tinha havido nenhum tipo de grande problema até então. E no começo, inclusive, lá meados da década de 1990, final de 90, a coisa, inclusive, rodou em torno de cigarrinha, entomologista pelo meio, né? A gente procurando um jeito de descobrir o que exatamente tinha. Mas uma das coisas que chamava a atenção da gente eram os sintomas, né? Essa caracterização em reboleiras, onde a gente podia ver o capim morrendo em situações, às vezes, em áreas maiores, às vezes em pequenos locais. Mas, via de regra, isso sempre acontecia durante a estação chuvosa
em solos que variavam de média a alta fertilidade, não havia assim, uma caracterização direta com solos na caracterização dos lugares onde a gente tinha morte. Mas uma coisa que era comum era o amarelecimento, né, o murchamento dessas toceiras e o aparecimento das reboleiras. E isso começou a acontecer em todo o norte aqui do Brasil. E aí pontuo, né, Acre, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Tocantins, Amazonas, esse nosso norte de país pecuário ainda, né? Então, assim, tendo isso em mente, a gente começa a tentar linkar os pontos. Em alguns cenários que a gente encontra as reboleiras, é muito clássico e muito fácil a identificação e a caracterização, vamos dizer assim. Então, quando a gente está falando de solos mais pedregosos, de horizontes, né, mais raso, assim, com afloramento de rocha e tal. Quando a gente fala nessa menor permeabilidade associado à época chuvosa, fica mais claro a coisa na cabeça da gente, né? Porque uma das coisas que é importante a gente separar aqui é que quando a gente fala em baixa permeabilidade, a gente não está falando exatamente de Pantanal, né? Eu gosto de fazer o contraponto com o extremo, onde a gente de fato tem um encharcamento, onde você entra e vai dar com água na canela. Não é desse tipo de ambiente que a gente está conversando aqui. É um lugar onde a gente associa altos índices pluviométricos, e aí, né, todo esse nortão da gente aqui tem. Nós estamos falando de Rondônia aí a 1.800, 2.000 milímetros de chuva. Aqui o meu Mato Grosso começa lá embaixo com 1.500. Quando a gente chega do médio norte para cima, os índices são acima de 1.800. Se eu for para o extremo norte de Mato Grosso, isso chega a 2.500 milímetros de chuva. Onde a gente tem dezembro, janeiro, fevereiro e março com chuva praticamente todo dia. Né? Então, nesse cenário, a gente tem mais chuva do que a gente gostaria de ter. E isso é o que, de fato, caracterizaria o aparecimento do problema quando a gente está trabalhando nessas fazendas de pecuária, onde o capim-marandu foi plantado, né, em alguns milhões de hectares. Se a gente for além nessa conversa, a gente pode usar da classificação nesses solos, que são os solos mais pedregosos, mas uma coisa que sempre aparece nas nossas conversas é que também isso pode estar associado a lugares onde os solos não são tão problemáticos, né? Às vezes áreas bastante planas, onde a gente tem áreas extensas com isso. E aí, inclusive, foi motivo de uma das nossas idas ao campo de maneira muito forte, um trabalho que foi feito junto com o colega Celso Manzato, lá da Embrapa Meio Ambiente, colega Sandro. A gente saiu andando no Mato Grosso e tentando identificar que tipo de solo a gente achava que esse problema realmente ficava mais grave, né? Na tentativa, inclusive, de fazer um mapa de zoneamento disso e dizer, olha, aqui tem áreas de alto risco, baixo risco. E ficou muito claro para nós que quando a gente encontrava esses solos mais tipo plintossolo, solos com horizontes menores, com afloramento de rocha, era clássico. A gente identificava o problema da má drenagem de maneira muito, muito fácil. E os solos mais profundos, ficava aquele negócio, né? Como é que a gente explica isso em solos ainda mais profundos? A gente aqui em Mato Grosso encontra o problema em latossolos, por exemplo. E a partir do momento em que a gente começa a andar e identificar esse problema, a gente também passou a abrir trincheira nos lugares, sabe? E você aí identifica, por exemplo, eu gosto muito dessa foto, locais onde você tem uma diferença grande no perfil do solo, onde olhando de cima, você não vê nenhum grande problema de drenagem, né? Mas fica claro, por exemplo, que a concentração de argila nas camadas mais profundas, ela é muito mais intensificada, vamos dizer assim. E aí, a partir de, sei lá, 60, 70 centímetros, vai variar dependendo do perfil de solo que a gente está trabalhando, esse adensamento, né, com a passagem, né, à medida em que os anos vão passando e você vai tendo uma mudança de uso nessa terra, a gente transformou
boa parte dessa área que a gente está conversando aqui era floresta, né? Ou era cerradão ou era floresta amazônica, onde a gente encontra grande parte do problema. Então, a partir do momento em que você faz essa remoção, a gente tira todo esse componente florestal de cima da área, a gente vem fazendo uma mudança de uso da terra e a gente precisa lembrar que onde tinha esse tipo, né, de raiz trabalhando, a gente substituiu pela raiz da braquiária, que tem lá 30, 40 centímetros, sei lá, 90, 85, 90% do sistema radicular de uma braquiária brisanta está nos primeiros 20, 30 centímetros. A gente substituiu raízes como essa das árvores, né? Eu gosto dessa outra foto, o trator é menor do que a árvore, a gente tentando remover isso. E esse foi o formato da nossa colonização. A gente entrou, abriu, plantou pasto, né? Nenhuma apologia aqui a desmatamento, não é isso que nós estamos discutindo hoje. O que nós estamos discutindo é o seguinte: houve uma abertura de terras e nós plantamos em alguns milhares de hectares uma planta chamada capim-marandu. Apomítica, clonal, né? Então, assim, não tem variação. O capim-marandu que está plantado no Rio Grande do Sul é o mesmo que está plantado em Rondônia, em Mato Grosso, ele está aí para todo lado. E à medida em que o tempo passa, a gente vai tendo essa mudança de uso da terra e transformando um lugar que era extremamente diverso, que, né, vamos pensar num hectare de floresta aqui na região da gente, quantas centenas de árvores não haviam lá e em quantas espécies diferentes de árvores não haviam lá. E por conta disso, a gente tem um equilíbrio nesse ecossistema com muito mais chuva, né? De novo, números em torno de 2.000 milímetros de chuva, mas com uma estrutura montada originalmente com um sistema radicular capaz de trabalhar isso no solo. A partir do momento em que a gente substitui isso pela braquiária, a gente está botando nesse ambiente, né, como a gente diz, que é um ambiente favorável, um ambiente onde eu tenho muita chuva, aonde eu tenho uma planta sensível, vamos dizer assim. Se você voltar para a década de 90, final de 90, início dos anos 2000, tem uma série de trabalhos do colega Moacir Dias Filho, como você citou, mostrando a dificuldade que gramíneas como as brisantas têm de lidar com a falta de oxigenação do solo. Então, veja, eu coloco uma planta num lugar onde chove muito, onde os solos normalmente são altamente argilosos ou, né, em algumas classes, pedregosos, plínticos, com horizontes plínticos, ou solos até profundos, mas com uma grande densidade de argila, com um aumento nessa densidade à medida em que eu baixo um pouquinho no perfil do solo. E aí eu acabo gerando uma condição nesse solo que é uma condição de poros preenchidos por água, né? Eu gosto de pensar no solo como numa esponja de lavar louça, né? Eu acho que o melhor exemplo é a esponja de lavar louça. A gente é capaz de olhar para uma esponja de lavar louça em cima da pia e sem tocar nela, você não sabe se ela está cheia d'água ou não. Mas você pode tirar ela de cima da pia e não pingar nenhuma gota. Mas você pode pegar nela e espremer, né, sei lá, alguns ml de água lá de dentro. O solo tem esse mesmo sentimento. Até que ele esteja encharcado a ponto de ter uma lâmina d'água acima, olhando de cima e de longe, a gente não é capaz de dizer, olha, esse solo está saturado de água. Cientificamente a gente faz isso e cria essas condições em laboratório. Mas o fato é que a gente vinha colocando nessa situação o conjunto perfeito para que o cenário ocorresse. Então eu tenho uma planta que é suscetível a essa condição de anoxia ou hipoxia, né? essa falta de oxigenação do solo, seja lá como a gente vai dar nome a isso. Um lugar onde tem um ambiente extremamente favorável às chuvas. E a gente acrescenta isso os nossos agentes patogênicos, né? Que são os fungos de solo, que sempre estiveram lá. Os fungos de solo são intrínsecos do nosso processo. Quando a gente fala em microbiologia de solo, nós estamos tratando com eles, fungos, bactérias. Eles sempre estiveram lá. O que a gente descobriu com o passar do tempo
foi que essa planta, nesse local, onde ela tem essa dificuldade né, essa redução de oxigênio nos poros, você tem lá uma certa... essa planta está debilitada de alguma forma, metabólica e bioquimicamente ela está alterada, ela começa a ter que usar de outros mecanismos dentro. Ela é uma planta que acumula açúcares no seu interior de maneira geral, porque o metabolismo está reduzido, né? Ela continua tendo fotoassimilados, mas ela não consegue crescer porque tem uma limitação de sistema radicular. E ainda por consequência disso, e aí tem trabalhos do colega Moacir muito claros nesse sentido, essas raízes começam, inclusive, a produzir certos exudatos alcoólicos. São exudatos à base de álcool que são atrativos, né, para os zoósporos dos fungos. Então, agora você tem uma planta no lugar onde não é o melhor para ela. Vamos pensar, né, Rondônia, Mato Grosso, né, Acre, 2.000 milímetros de chuva, um mês de janeiro com 400, 500 milímetros de chuva. Em uma das fazendas que eu acompanhei entre 2011 e 2014, a gente chegou a ter meses com 700, 730 milímetros de chuva. Então, é uma barbaridade de chuva. E aí você associa isso a um local onde existem Rhizoctônia, Pítio, Fusária. E essa planta, debilitada metabolicamente porque não consegue crescer sistema radicular como gostaria, gerando um exudato alcoólico, que é o produto metabólico da sua tentativa de sobreviver naquele lugar, e que é um atrativo para os fungos. Então, a gente tem um ataque severo dos fungos que leva a essa mortalidade em reboleira. Um aspecto interessante disso é que também, voltando lá para a década de 90, tem um trabalho dos colegas lá do Pará, onde eles fazem em casa de vegetação, com condição controlada, e plantam, né, elas colocam essas sementes em vasos, botam os fungos, e essa planta germina e não tem sintoma. E aí fica a pergunta, né? Fez assim, mas se a gente viu que no campo o fungo está atacando e está causando mortalidade, por que eu trago isso, boto ele num vaso e não encontro essa mortalidade? E aí começaram a associar isso com níveis de água. Então, esse solo, agora tão rico em fungo quanto no campo, com essas mesmas plantas crescendo, e aí começaram a estressar essa planta com níveis de água distintos. À medida que vai aumentando o nível de água, o processo, né, metabólico fisiológico acontece, a planta se debilita, o fungo consegue invadir, né, via sistema radicular, levando essa planta a essa condição de toceira que a gente vê em grandes reboleiras no campo. Então, são assim... essa é a razão pela qual, inclusive, eu particularmente não gosto do nome, né, da morte súbita, como o pessoal chama, ou a morte cerebral. É uma síndrome, porque você precisa de um conjunto de variáveis acontecendo para que a gente tenha o sintoma. Às vezes, numa mesma fazenda, você tem um sintoma muito claro num determinado pasto, e às vezes um pasto ou dois para frente você já não tem, porque a combinação não está acontecendo de uma maneira, né, a ponto de levar a mortalidade naquele lugar. Bruno, aproveitando, eu acho muito interessante aí, quem tiver curiosidade de entender melhor o que o Bruno comentou dessa parte metabólica mesmo, né? Eu acho importante a gente entender. Depois a gente procura a gente aí que a gente repassa os trabalhos, né, do Moacir, por exemplo, fica claro, né? Ele faz várias inferências de outros pesquisadores que verificaram que esse capim, né, verificaram isso em outras plantas, fazendo a mesma associação, né? Existe um desarranjo metabólico, né? Um acúmulo diferente dos açúcares na relação de raiz com a folha, e ao que parece, né, Bruno, a planta, ela passa a não reconhecer, ela perde deu uma travadinha aí, só um pouquinho. Voltou, Bruno? Tudo certo. Tamo aí. Ah, tá. Voltou. Deu uma travadinha. A planta, né, Bruno, ao que parece, ela perde a capacidade de reconhecer o patógeno. Exato. Né? Exato. Então, ela não... a concentração meio que se inverte. Ela começa a acumular amido na folha, outros açúcares solúveis na raiz, exuda, né, etanol. Então, é uma combinação de coisas que favorecem mais o patógeno do que a planta em si, né?
E aí eu queria só Isso. fazer essa interferência e fazer uma pergunta clássica, né? Primeiro, eu também, é claro que não é uma morte súbita, né, Bruno? A princípio, não dá para dizer que é súbita, né? Você acabou de comentar. Fazer uma pergunta que encaixa com o que você está falando, né? A gente costuma ouvir, né, a relação da síndrome da morte súbita da braquiária como uma doença, né? Então, é uma doença em si. Você acabou de falar que é uma síndrome, mas pô, o que você acha dessa conceituação quando a gente fala assim, não, é uma doença ou não é uma doença, né? Se a gente for pelo lado fungo da história, o que está acontecendo ali é uma doença, e ela tem nome, inclusive. Na literatura você vai achar isso como podridão do coleto e coisas do gênero. Né? Mas o que eu acho muito interessante desse cenário é que é necessário esse conjunto de coisas para que a doença aconteça. Tanto é que a gente tem lugares onde o Brisantão está lá há 40 anos e ela nunca aconteceu. Né? E por isso a gente prefere, vamos dizer assim, a nomenclatura de síndrome. Porque, pegando a sua deixa da doença, não é com ela que eu vou brigar. Né? Nesse cenário que a gente está aí agora, a discussão não é com a risoctônia, com o pítio, com o fusário que está lá. Porque ele sempre está. Se eu pegar os dados do professor Luiz Fernando aqui, que são dados que eu gosto muito, um levantamento que a gente fez no município de Alta Floresta, em áreas com síndrome ou em áreas sem síndrome, vocês vão ver que em ambas as áreas a gente sempre tem fusário, verticílio, risoctônia, pítio, nematóide, ela está lá. Então, isso aqui é uma análise feita em 45 fazendas no município de Alta Floresta. Então, o fungo, ele faz parte do nosso sistema, ele está lá no solo. Então, enquanto doença, eu não quero brigar com ele. Eu acho que aí a gente vem sempre a pergunta, né? Se é um problema com fungo, vamos a um fungicida. Eu adoraria ter um fungicida para acabar com a síndrome da morte braquiária. Teria sido, né, teria resolvido o nosso problema na década de 90 e a gente não estaria conversando sobre isso hoje, né? 2020. Então veja que tem 25 anos que a gente conversa sobre isso. Então, mais do que pensar que, infelizmente, o fungicida não resolve, e aí vamos dizer, né, por que primeiro, antes de passar adiante? Porque nós estamos falando de uma coisa que está em camadas profundas do solo. Que quantidade de fungicida eu usaria para inibir risoctônia nos 30 ou 40 centímetros de profundidade de solo que a gente tem lá no nosso sistema radicular? Né? Existem alguns, inclusive, tentativas de controle biológico e tal. Adoraria dizer que eles funcionariam nessas camadas mais profundas e que a gente resolveria o problema, mas a gente, infelizmente, não consegue ter essa leitura. Existe uma outra vertente de, assim, eu encontrei produtores, inclusive, que tentaram sulcar o solo em profundidade para melhorar essa coisa da aeração. Olha, num primeiro momento ainda até aquele sentimento assim de que de fato a gente revolveu. Mas, né, com base naquela foto, naquela imagem que eu mostrei para vocês veem que em alguns solos o problema está a 60, 70, 80 centímetros de profundidade, onde a gente tem esse adensamento maior. E esses primeiros 50, 60 centímetros não tem de fato um grande problema, que é onde a gente consegue trabalhar do ponto de vista de máquina. Mas a partir do momento em que você tem 300, 400, né, 600 milímetros de chuva caindo, esse solo vai se preenchendo de alguma forma. E à medida em que a gente preenche esse solo, a gente não tem muito o que fazer com as camadas subsuperficiais. Então veja, começa a chover e eu vou tendo camadas e camadas no interior do perfil do solo que vai sendo preenchida com água. Então, eu não consigo com fungicida acabar com esse fungo que está lá, e eu não consigo com um subsolador, por exemplo, revolver esse solo a ponto de mudar a sua estrutura física em subsuperfície. Então, não é com fungicida que nós queremos trabalhar, e não é com revolvimento de solo. Né? Eu acho que a agricultura já deu esse grande exemplo para a gente. Nós estamos aí a plantio direto há quantos anos? O quanto que a gente luta hoje nas áreas de lavoura para segurar matéria orgânica em solo, reduzir a erosão. Eu acho que a pecuária a gente pode tentar trabalhar mais ou menos na mesma linha. Então, evitando essas tentativas sem sucesso, vamos dizer assim, de trabalhar com fungicidas e qualquer tipo de subsolador ou aerador de solo, a gente
não vi sucesso nisso e vi diversas fazendas tentando. É, você já entrou no segundo ponto, né, Bruno? Como controlar, né? Eu acho que é isso mesmo, né? A gente sempre tem a gente sempre acontece, né? Tem um problema nas fazendas, pronto, já está lá. E infelizmente, né, Bruno? Vamos dizer assim, a sintomatologia, né? Aquilo que a gente vê, quase sempre é rápido mesmo, né? A gente simplesmente começa a se deparar com com o problema. Quando a gente só consegue perceber mesmo quando visualmente a gente começa a ver os capins morrendo em reboleiras, né? Então, não é uma coisa que e a gente se depara com isso. O produtor, ele sempre, os produtores, né, os técnicos sempre nos questionam. Como que a gente controla? Né? Como que a gente vai controlar? Fungicida, né? A princípio, pelo que vocês comentaram, e bastante óbvio até o raciocínio, dificilmente vai ajudar, né? Até porque a gente já observa quando a doença já avançou, aquelas plantas já morreram, né? E elas não soltam esporos no ar de forma que vai repassar isso para outro local. Então, o fungicida ele não teria muita efetividade mesmo, né, Bruno? E Não. sulcar o solo, né? Sulcar o solo e abrir canais de drenagem. Claro que dependendo do local, para um futuro planejamento, né, um replanejamento, poderia de certa forma ajudar. Desde que esse solo, né, Bruno, como o pessoal está até pedindo aí, a gente conversou sobre isso mais cedo, né, Bruno, de repassar aí para vocês depois, uma série de textos, de trabalhos sobre esse assunto. Então, eu já vou me comprometer aqui com vocês depois, ali no perfil, eu vou selecionar alguns desses trabalhos, né, desses artigos, desses materiais, e vou postar isso, vou disponibilizar para o pessoal ler um pouquinho melhor sobre o assunto, tá, pessoal? Então, eu me comprometo a fazer isso nos próximos dias. Mas vocês vão ler, né, Bruno, que você comentou antes, às vezes o solo, até latossolo, argissolo, tem um horizonte B textural, né, um incremento de argila, né? Ou um horizonte plíntico, que é pior ainda, digamos assim, que às vezes está a 40, 50 centímetros de profundidade. Então, a drenagem, né, Bruno, talvez não seja, vamos dizer aí, 100% de eficiência, né? Não, não. Quer ver um bom exemplo disso, Rafael? Eu gosto muito da situação dessa fazenda aqui. Foi uma das fazendas que eu visitei aqui na divisa do Mato Grosso com o Pará. Veja o declive que a gente tem nessa área, né? Se abrir canais ou trabalhar com qualquer tipo de mudança, de tentativa de mudança de física de solo resolvesse, um lugar como esse não tinha morte, né? Veja o grau de declive que a gente tem numa área dessa e as manchas de morte são enormes. A gente encontra elas, por exemplo, em beiras de rio, assim. Então, veja, a mancha se desenha exatamente onde a água está descendo, onde está indo. Então, isso não seria exatamente a nossa solução, né? E, assim, para também deixar claro com todo mundo, às vezes é importante, a pessoa está aqui ouvindo a gente falar e dizendo assim, poxa, Bruno, mas lá em casa, né, não tem esse encharcamento, não é desse jeito aí que você está falando. E aí, assim, eu te convido a visitar essa outra fazenda, que na hora que a gente chega lá para ver o que está acontecendo, a gente vai vendo a degradação ao longo do tempo quando a gente não toma decisão nenhuma. E em outros lugares que a gente chega, a gente encontra de fato um lugar mais pesado, com um pouco mais de água. Mas não é incomum eu chegar no lugar onde o solo está assim, limpo, né? Você nem vê a água no solo. Mas a partir do momento que você limpa aquele lugar e tira a palhada, você vai ver, né, os poros saturados e a coisa assim realmente precisando. Eu gosto de dizer que a Brisanto está ali pedindo ajuda para a gente. Ela está pedindo para a gente fazer alguma coisa para melhorar o cenário. E aí, já caminhando para a solução, né, para a gente mostrar a luz no fundo desse túnel, acho que a grande palavra que resolve esse problema é a diversificação. A gente precisa de mais cultivares na fazenda. A gente precisa diversificar a quantidade de cultivares que a gente tem na fazenda. Talvez, se não tivéssemos plantado aí alguns milhões de hectares,
em braquiária, brisanta, marandu, no nosso brisantão, a gente não tivesse, inclusive, discutindo tanto esse problema ainda 20 anos depois. Agora, né, eu preciso concordar com vocês que a brisanta marandu é um capim sensacional. Né? Ela não foi parar em milhares de hectares porque ela era mais ou menos. Ela é extraordinária. Mas a gente tem outras alternativas. A solução, né, mais indicada hoje é você repensar o planejamento da fazenda como um todo. E aí passo para um outro momento da nossa conversa aqui, que é a visão mais de sistema de produção, onde a gente vai tentar enxergar o negócio como um todo. E eu preciso olhar para a minha fazenda e saber quantos hectares eu preciso de uma braquiária, por exemplo. Quantos eu preciso de um pânico. Eu vou ter lá 25%, né, 30% da minha fazenda de maneira mais intensificada. Nessas áreas eu posso buscar substituir o meu marandu que está morrendo por um pânico. Em toda fazenda como essa, você vai ter uma área mais de baixada, que de fato aí alaga mais mesmo. Nesses meses de janeiro e fevereiro a coisa fica mais feia. E aí a gente precisa pensar, né, em umidícola. Aí eu falo em umidícola e dá um negócio na gente, porque a umidícola não é uma planta que a gente de fato quer plantar. Né? Todo mundo tem a ideia da umidícola, que é a pior planta do mundo. E de fato, ela não era a melhor das gramíneas que a gente tem. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte: é melhor um marandu morrendo, te dando 8 toneladas de produção de forragem por ano, ou uma umidícola feliz da vida, te dando 10, 12? Tá? Ela vai ter sim limitações de valor de produção, ela vai ter sim valor nutritivo mais baixo do que um marandu, mas às vezes é a solução que você tem para determinadas áreas da fazenda. Não estou falando que você vai plantar a sua fazenda toda de um indícola. Eu estou falando que a gente vai planejar ela para você ter áreas menores, onde o problema é mais grave, e você vai partir para a planta mais resistente, vamos dizer assim, que a gente tem. Nós vamos tentar deixar o marandu aonde der, aonde ele estiver bem. E tem fazendas que ele não morre nada todo, então lá ele fica. Você vai ter áreas melhores, áreas de chapada, áreas de latossolo, onde você consegue substituir esse marandu, por exemplo, por um mombaça. Pelo Zuri hoje, né, nosso lançamento aí de 3 ou 4 anos atrás, um pânico máximo extraordinário, que tem sido, né, a gente tem crescido no uso de Zuri aqui no norte do Brasil. Uma planta que vai, né, relativamente bem, vamos dizer assim, nessas condições. Mas a gente aí começa a ter que pensar no conjunto da obra. É difícil você me dizer assim, Bruno, por qual capim eu vou trocar a minha brisanta que está morrendo? Não sei. A resposta precisa ser honesta. Porque essa substituição tem que passar pelo planejamento. A gente não pode ter mais uma fazenda 100% marandu. Que produtor de soja a gente conhece que planta um único cultivar na fazenda toda? Uma única planta na fazenda toda. Né? Eles ficam lá brigando para não plantar mais do que 200, 300 hectares de cada planta, 400 hectares de cada planta. E ficam fazendo aquele conjunto de plantas diferentes, com ciclos diferentes, para não dar chuva na colheita, para atrasar um pouco o plantio. A gente na pecuária precisa pensar um pouco do ponto de vista da gestão da propriedade como um todo, no sentido de colocar as coisas no lugar certo. No sentido de planejar a sua fazenda para que ela seja o melhor que ela pode ser nas circunstâncias que ela tem, com as características que ela tem. Porque a sua fazenda não é inteira um latossolo. A sua fazenda não é inteira um plintossolo. Né? Se a gente for lá para o Pantanal, não. Aí o bicho pega mesmo, não tem jeito. Né? Já chama Pantanal. Mas nesses lugares de Cerrado e Amazônia que a gente está aqui trabalhando, pensando de novo, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Pará, Tocantins, pô, a gente tem uma bela de uma possibilidade de fazer trabalho nas fazendas e tentar identificar. E foi isso que a gente veio fazendo desde 2011, 2012, no campo aqui, especialmente em Mato Grosso. Eu fiz algumas visitas ao Acre, aos colegas lá, o Carlos Maurício, o Dr. Judson, né? E na tentativa de entender o que já tinha sido feito lá no Acre. E a gente escolheu 3 fazendas em Mato Grosso, onde diversas dessas plantas foram estabelecidas dentro das manchas. Esse é um trabalho importante que eu acho que a gente precisa fazer, né, enquanto Embrapa, enquanto instituição de pesquisa, trabalhar na pesquisa aplicada, vamos dizer assim, né, na validação dessas tecnologias. E a gente teve fazendas onde a gente conseguiu fazer campo assim, por exemplo, com 10 cultivares lá e trabalhar, mas né, fazenda que a gente simplesmente
fez os tirões de avaliar o que estava acontecendo. E com as umindícolas, por exemplo, a gente não teve problema nenhum. Tanzânia foi bem, Mombaça, lindo nessas áreas, né? Mas nessas mesmas áreas você pega o nosso marandu e ele enche de planta daninha, ele começa a morrer, as folhas amarelecem. Né? Correção de solo, fósforo, nitrogênio, calcário, tudo bem feito, como manda o manual agronômico, né? Vamos dizer assim, com a melhor da zootecnia nesse processo. Então, não adianta brigar na tentativa de substituir o marandu pelo próprio marandu, né? Esse é o mesmo piquete, olhando de trás. No primeiro ano depois do estabelecimento, a gente já tinha cenários como esse. A Piatã, a mesma coisa. Ela está na mesma linha do marandu. Ela é um pouquinho melhor, mas vai no final do primeiro ano, no segundo ano, ela vai começar a mostrar alguma deficiência e pequenas reboleiras. E aí a gente começa a brigar o quê? A gente começa a brigar com espaço vazio, aumenta a erosão, aumenta a perda de solo, aumenta a planta daninha, e eu começo a ter uma série de outras dificuldades agora na fazenda que eu não precisava ter se eu tivesse feito a escolha do cultivar correto, né? A ideia de identificar o cultivar correto é botar no lugar adequado uma planta que seja adequada para aquela condição, né? Eu vi muita substituição aqui também pelo mulato, né? O mulato também não ficou, na maioria desses lugares, assim, a gente teve problema. Assim como a gente tem com a Ipiporã. E aí vamos logo fazer aqui botar os pingos nos is. Os últimos três lançamentos, né, da Embrapa foram Ipiporã, Quênia e Itamani. São plantas que também não se prestam para esse tipo de cenário. São plantas extraordinárias, com outras características excelentes, como resistência à cigarrinha, como alto valor nutritivo. Você pega um Quênia, por exemplo, alta capacidade de ter folha de alto valor nutritivo. Para a propriedade de leite, é uma coisa que a gente tem visto assim, né, tá indo super bem. Mas não é na condição da síndrome que a gente vai lidar com isso. Nessas áreas, e aí depois vou compartilhar com o Rafael para compartilhar com vocês, não só com a minha opinião, mas com diversos outros colegas que trabalham na Embrapa, a gente fez uma grande tabela, né? E nessa tabela a gente classifica plantas entre excelente, né, com adaptação excelente, bom, ruim, regular ou péssimo para a nossa condição de morte da braquiária. Então, se eu começar lá por cima, nós vamos ter as umindícolas, né, os sínodos, especialmente estrela, tangola. E aí você vai me dizer o seguinte: pô, Bruno, são plantas ou de baixo valor nutritivo ou que não produz semente. Correto, você está perfeito. E aí a gente precisa achar um lugar para fazer isso. E esse planejamento tem que ser estratégico para a fazenda e de médio e longo prazo. Eu gosto de dizer para o pecuarista que ele esquece que ele está lá há 20, 30 anos. E que ele não vai embora de lá nos próximos 20 ou 30 anos. A pecuária do sul dos Estados Unidos é toda feita em cima de Tifton, Coast Cross, Estrela, e ninguém tem semente desse negócio não. Ela foi toda feita à base de muda. Então existem lugares da fazenda onde a gente vai precisar fazer esse exercício e esforço de ter plantas que são aquelas que no lugar de mais alto risco eu vou precisar tê-las. Mas se eu descer uma categoria e vier para a turma aqui do bom, ó como melhora a situação. Tanzânia, Mombaça, Maasai, Zuri, a própria braquiarinha, né, a Decumbens, ela vai razoavelmente bem nesse lugar. Qual que é o problema da Decumbens nessa situação? É que a Decumbens é altamente suscetível à cigarrinha. E nessas áreas onde a gente tem altos índices pluviométricos, eu só vou mudar o problema. Uma vai morrer por conta da síndrome, a outra vai morrer por conta do intenso ataque de cigarrinha. Que a gente consegue lidar melhor, por exemplo, com o Zuri, né? Com Mombaça, com menos pulverizações. E a gente aí vai, de novo, veja que a lista é extensa e a gente pode passar aqui algum tempo pensando onde eu posso botar cada uma delas, de novo, no planejamento completo do meu sistema de produção animal em pastagens. Vou passar para a terceira categoria, charaés.
O charaés a gente brinca que é a brisanta que nasceu achando que era pânico, né? O charaés é a planta que tem ido aí bem nessa circunstância. A gente criou essa categoria regular para ela, porque, por exemplo, no Acre a gente não tem relatos de problema com ela, mas aqui em Mato Grosso a gente tem fazendas onde ela está super bem na substituição pela braquiária morta e tem outras fazendas onde 2, 3 anos depois ela também veio apresentar sintomas, inclusive em uma das áreas experimentais da gente, numa fazenda aqui em Terra Nova do Norte. Então é uma planta que vai depender um pouco de qual é o nível de falta de oxigenação nas raízes, qual é a intensidade do fungo nessas áreas, e aí a coisa vai melhorando, sabe? E na categoria ruim, aí nós vamos botar, né? Piatã, os MG4, G5, o MG4, Tamani, Quênia, o nosso Ipiporã, o Mulato, plantas que vão se assemelhar ao que o capim-marandu tem. Então, veja, existem possibilidades. O que eu preciso é que a gente tenha, de fato, a mente aberta no sentido de dizer, ok, não dá mais para ter uma fazenda toda de marandu. Ok, precisamos pensar de uma maneira diferente o sistema de produção. E veja, se você ficar na ponta de cima da tabela com essas plantas que são onde a gente acha semente para comprar, que seriam, né, o sistema mais fácil de recuperar, e aí nós estamos falando de Mombaça, Maçá, Isuri. Qual que é o agravante disso quando a gente pensa no sistema de produção? A gente vai substituir uma braquiária de hábito mais, né, prostrado, mais decumbente, por um pânico ereto, cespitoso, onde a gente tem uma estacionalidade de produção maior. Então, o Mombaça vai me dar mais produção do que a braquiária me dava na estação chuvosa. Mas na estação seca, não é o capim do diferimento, não é o capim que vai me ajudar no momento mais crítico do ano, como o marandu fazia. Então, veja que a síndrome é o tipo do mal que veio para o bem. Né? A gente não queria tê-la. Ninguém desejou ter a síndrome, longe do Bruno ter desejado isso, ou qualquer um dos meus colegas que trabalham na área. Mas eu acho que a síndrome está ensinando a gente a colocar os capins certos nos lugares adequados, a botar o melhor do nosso patrimônio genético à nossa disposição. Então vai ser necessário estudar um pouco mais a fazenda. Vai ser necessário fazer mais análise de solo. Vai ser necessário identificar os lugares mais férteis para colocar os pânicos e os lugares não tão férteis assim para colocar umas braquiárias. Os locais mais úmidos para eu botar uma umidícula. E me despir um pouco do preconceito em torno de todas essas plantas, né? A gente fala de preconceito com gente, eu gosto de falar de preconceito com capim. Tem gente que tem preconceito, tem produtor que quando eu falo a palavra umidícola sai junto de mim, ele não quer ouvir falar em umidícola. Então, é um capim extraordinário para aquela condição de extremo. E nem toda fazenda vive de extremo. Né? A gente precisa olhar a fazenda como um todo, pensar em como montar ela para trabalhar ao nosso favor. Eu acho que esse é o ensinamento maior que a síndrome traz para a gente, a necessidade de refletir o sistema e buscar o que a gente tem de melhor para colocar na nossa propriedade rural. O que você falou agora, né, Bruno? O pessoal da JP Agropecuária comentou bem no comecinho da sua fala justamente isso. Tentando olhar as coisas sempre pelo lado otimista, né? O problema da síndrome da morte do braquiarão veio para ajudar os pecuaristas a se profissionalizarem cada vez mais. Né? Acho que também é um ponto de vista, né, que a gente sempre tem que tentar buscar, né? Puta, tá ruim, é um problema, mas tá aí, e aí? Como que a gente vai agir daí para frente, né? Acho que esse é o grande ponto. Exato, e eu sou testemunha, eu vou usar o exemplo da JP, foi uma das fazendas que eu primeiro visitei quando cheguei aqui, do grande amigo Zé Leandro, que se não sei se está aí ainda, um abraço. O Zé, a primeira vez que eu visitei a JP, eu me assustei, as áreas de morte do Zé eram enormes, enormes. E a JP inverteu a história e falou, não, eu não vou sofrer por conta da braquiária, eu vou achar um jeito de resolver por conta da braquiária. E aí virou uma fazenda de integração lavoura-pecuária. Eles hoje rotacionam as áreas de lavoura dentro da fazenda.
novos pastos foram estabelecidos, hoje eles têm Maasai, hoje eles têm Zuri, hoje tem Mombaça, a fazenda está muito mais diversificada e vou aproveitar a sua audiência aqui para fazer propaganda. No dia 23, agora sábado que vem, nós vamos ter um dia de campo online direto da JP Agropecuária. Já estamos com o material em fase de preparação e vamos entrar ao vivo aqui pelo nosso canal da Embrapa no YouTube. E vai ser interessantíssimo mostrar o que aconteceu. Não é um dia de campo voltado para a síndrome da morte, que é o que a gente está conversando, mas é como a integração lavoura-pecuária entrou para modificar a fazenda e transformar ela numa fazenda muito mais produtiva. Um exemplo para a região hoje aqui. Show de bola. Bruno, eu acho assim, para quem está acompanhando, eu acho impossível ter ficado alguma dúvida, né? Então, acho que todo mundo entendeu, acho que não precisa a gente voltar nesse assunto. Todo mundo entendeu as causas, né? Que não é uma doença por si só, é um conjunto de coisas acontecendo, né? Óbvio. Então, acho que ficou bem claro também sobre a solução, que é trocar, que é diversificar. Ficou bem claro que tem outros capins também que vão sofrer, né? Então, não é como a gente imaginava até um tempo atrás, não, é só o marandu. Não, outras brisantas também sofrem, até outras espécies também sofrem, né, Bruno? Então, acho que ficou muito claro, certo? Então, a gente pode... eu anotei aqui, cara, tem muita pergunta aqui. Eu fui pegando e fazendo as anotações. Gente, não vai dar para responder todas. Muito provavelmente a gente deve até passar aqui, quando dá uma hora ele trava, tá, Bruno? Aí se travar, a gente volta para terminar, pode ser? Tá bom, não? Tô por perto. A gente pode responder algumas perguntas aqui do pessoal, pode ser? Claro. Posso repassar? Ó, eu vou tentar pegar algumas aqui, tá, Bruno? Ó, você já comentou bastante sobre... Teve muita pergunta relacionada ao Charaés, ao MG5, né? Como eu já tinha comentado com você que essas perguntas provavelmente viriam, né? Sobre os híbridos, né? Você comentou Sim. já sobre o... Teve uma pergunta aqui sobre o Mavuno, acho que não estava nesses experimentos de vocês, né, Bruno? Sobre o Mavuno. Eu não tenho experiência com o Mavuno. E alguém também perguntou, acho que foi o Fogaça, perguntou também do Paredão, MG12, né? Que também é um capim novo. Então é novo, uma das dificuldades que a gente tem nos lançamentos é exatamente esse tipo de teste, né? A Embrapa tem por premissa fazer todos esses testes antes do lançamento, né? Grande parte do meu trabalho aqui em Mato Grosso é exatamente trabalhar na ponta do melhoramento genético. E quando a gente está lá na nossa parceria com a Unipasto, fazendo os novos cultivares, a gente traz ele já para a ponta e começa a trabalhar ele na região, no sentido de identificar quais são os problemas, se dá algum problema, se não dá problema. Eu vou me adiantar, eu vi que alguém falou alguma coisa de bipolares aqui, eu vi o comentário passando. Bipolar. Uma das coisas que de fato a gente tem, e acontece, é bipolares, né? Esses pânicos mais novos, como Quênia, Tamani, Zuri, não é para ter. Isso é um problema muito característico do Tanzânia. O Mombaça vai ter em alguma ou outra fazenda. E se você tiver problema com bipolares, né, em Quênia, em Tamani ou no próprio Zuri, assim, não é para ter. Se você tiver, eu já tive fazendo casos pontuais onde a gente encontrou isso e estava extremamente relacionado ao nível de potássio no solo. Essas plantas são plantas altamente exigentes, né? Nós estamos falando de pânico. Os pânicos usam bastante do nosso solo. Então, vá dar uma olhada nos níveis de potássio. Eu tive dentro da própria Embrapa um problema com isso e realmente tinha sido uma área onde a correção não ficou legal. E eu passei 2 anos corrigindo o potássio e eu não tenho problema nenhum hoje com bipolares. Então, a gente associa o bipolares muito à chuva apenas, né? Mas lembre que do mesmo jeito que a gente falou dos fungos de solo que causam essa debilidade nas raízes da planta, o bipolares também precisa dessa fragilidade do ponto de vista de tecido para passar para dentro das nossas folhas e botar aqueles pontinhos amarelos que a gente está acostumado a ver. Então, nutrição alta de potássio, na maioria dos casos, melhora muito o nosso problema. E vou fazer 2 perguntas. Vou fazer uma pergunta aqui, Bruno, que vai meio de encontro com isso que a gente comentou. Algumas pessoas... o Adenilson perguntou aqui, existe alguma característica fenotípica, certo? Que permite inferir se uma gramínea ou outra, uma gramínea A ou B,
ela é mais ou menos sensível a essa síndrome, né? E aí ele complementa perguntando se os programas de melhoramento genético, né? E a Embrapa conduz o programa mais completo que a gente tem no Brasil, está contemplando essas características. Sim, sim. Primeiro, não há uma característica específica, né? Vamos botar o sim ou não no lugar certo. Não há uma característica que eu olho e falo, não, esse capim tem isso, ele não vai ter. Não, porque esse processo ele é muito bioquímico, ele é muito fisiológico. A gente não consegue abrir um colmo ou abrir uma raiz e dizer, nunca vi nenhum trabalho que aponte no sentido de que a gente tenha tecidos diferenciados ou algum tipo de estrutura na planta que levasse a isso. E sim, os programas, o professor, o colega Moacir, por exemplo, o Dias Filho, é responsável por isso na empresa hoje. Toda vez que a gente começa os ensaios, e aí você bem lembrou, a Embrapa tem talvez um dos maiores programas de melhoramento genético com plantas forrageiras tropicais pelo menos aqui do Cone Sul, vamos dizer assim. A gente tem um grande banco de germoplasma. E quando a gente vai diminuindo, porque quando começa são muitos, né? Da última vez que eu tive lá com os colegas da H de corte, tinham assim 1.200 híbridos de pânico sendo testados, 1.000 de braquiária. Então a gente, essa fase inicial é muito produção de sementes, a gente viabiliza. Na hora que a gente vai afunilando o programa, aí entra o colega Moacir lá em Belém, fazendo as análises, especialmente em casa de vegetação no primeiro momento, porque são muitos cultivares. E ele aí já vem selecionando, dizendo, olha, esse aqui não vai funcionar, esse aqui vai funcionar. E a gente sempre mantém o marandu nos nossos experimentos. Então a referência é sempre em relação a ele. Faz, olha, é melhor que o marandu ou é pior que o marandu? Porque pior que o marandu não precisa vir. A gente já tira ele do programa lá, então vai dando uma triada, né, nesses materiais para que a gente tenha materiais cada dia melhores. Isso. Ô Bruno, vai travar aqui para a gente por conta de 1 hora. Eu vou reiniciar, tudo bem? Tá bom, Pessoal, tá bom. eu vou só encerrar e reiniciar, tá bom? Perfeito. Só um segundinho. Voltamos. Voltamos. Enquanto o pessoal vai retornando, Bruno, só aproveitar aqui, né? O Dr. Carlos Maurício acabou de mandar um recado aí, não sei se você viu, né? Tá Não. acompanhando a gente. Ele mandou um recadinho aí um pouquinho antes. Dr. Carlos, a gente vai fazer a live na terça-feira, inclusive, sobre capim navalha, capim PT, controle, capim cabeçudo, controle desses capins, né? Que também é um problema seríssimo que a gente tem, né? Ele me ajuda muito com isso. O professor Paulo Carvalho também mandou um abraço aí agora há pouco. Ô, Bruno, eu vou começar aqui vamos tentar responder mais algumas perguntas, pode ser? Aí a gente encerra daqui a pouquinho. Vamos lá. Teve uma pergunta aqui do José Carlos, que ele perguntou da correlação com a nutrição do solo de forma geral. Você já comentou bastante, e eu vou adicionar só nessa pergunta um comentário aqui que o professor Emerson Alexandrino fez, da UFT, do Nepral. Ele falou que eles estão trabalhando com silício, né, salvo engano, e estão observando bons resultados ali. Então, se você puder comentar alguma coisa relacionada à nutrição, de forma geral. Legal. Não, eu acho que é importante a gente conversar de nutrição e a nutrição, eu penso que é a base de todo esse processo. A gente precisa entender, né? E é por isso que eu digo que a análise de solo é o primeiro passo de toda essa discussão. Nós estamos aqui falando de solos há basicamente 1 hora, né? Mais do que de capim. É o nosso grande patrimônio. Eu gosto de olhar solos dessa forma. Quando eu entro numa fazenda e eu encontro os solos bem cobertos, os corredores nos lugares adequados, as secas direcionadas de forma que a gente não tenha erosão, eu acho que é disso que a gente está pensando quando a gente está pensando em pecuária sustentável. A síndrome, de maneira geral, a gente, nos trabalhos de fazenda, e aí vou lembrar de novo o professor Luiz Fernando, lá da Unemat, em Alta Floresta, naquele mesmo conjunto de trabalhos onde a gente avaliou os fungos para saber o que tinha em cada região, naquelas 45 fazendas avaliadas, também foi feita análise de solo. E não havia uma correlação muito alta, não. Era bem dispersa a nossa correlação entre o que a gente encontrava do ponto de vista de fertilidade de solo e o que a gente encontrava do ponto de vista de aparecimento. Porque a gente sempre fazia uma análise de solo no lugar dessa fazenda onde tinha morte e num pasto ao lado ou um pasto adiante onde não houvesse o problema instalado. Então,
eu diria para você que um solo mais fértil nessa condição certamente vai ajudar essa planta do ponto de vista a tentar se manter, do ponto de vista de saúde dessa planta, do ponto de vista metabólico e fisiológico. No entanto, eu não consigo te dizer assim, a gente aumentou muito a fertilidade e acabou o problema. Eu gostaria muito de ter essa resposta para você. Lá na JP, por exemplo, que a gente mencionou, tem lugares onde o Zé fez lá lavoura por 2, 3 anos e voltou com a braquiária e ela morre na mesma safra seguinte. Então, elevamos muito a fertilidade do solo e não ajudou a gente a resolver o problema. Eu não conheço os trabalhos com o silício exatamente, mas a gente tem, isso está na literatura, é um clássico, o silício é o tipo do elemento que ajuda na formação de parede celular, na constituição de membrana. Então, existem uma série de trabalhos com feijão, por exemplo, mais na lavoura, onde a adição de silício ajuda muito no controle de doenças. Eu acho que ele pode ser uma ferramenta assim, que ajude do ponto de vista de fisiologia vegetal. A minha ressalva em relação a ele eu vou continuar tendo um problema de baixa oxigenação do solo. Eu continuo tendo o poro preenchido. Então, é preciso que haja um equilíbrio e aí provavelmente o silício pode ajudar a gente de uma maneira mais intensa nos lugares onde o problema é mais leve. Mas nos lugares onde o problema for mais pesado, eu não consigo ver muito fora da substituição do capim uma solução para o problema. Talvez elas sejam mais paliativas e ajudem a gente no médio prazo. Seria excelente ter saber de um bom resultado com silício. Eu adoraria ter essa resposta aí. Se o Emerson e os colegas lá tiverem, eu gostaria muito de ter acesso a essa informação. Eu hoje não conheço nada que possa dizer para vocês, olha, vi funcionando. Legal, e eu achei muito interessante o professor Emerson, inclusive, falar isso aqui para a gente, né? Porque muito provavelmente nós somos aí umas 400 pessoas hoje que passaram por aqui, que podem, né? Agora, daqui para frente, pô, será que o silício ajuda? Então, sim, o Nepral aí do professor Emerson em Tocantins, e ficar mais atento, né? Também aí nas publicações que o professor Emerson fizer a respeito disso, porque pode ser que tenha resultados que em algum momento ajude, né? Acho que tudo que vier para somar claro. que vai colaborar, né, com isso. O Jonathan, Bruno, ele faz uma pergunta, eu acredito que já está meio contemplado quando você falou de nutrição. Ele pergunta se aumentar a matéria orgânica do solo pode melhorar, né? O Jonathan, o Fogaça, eles fazem uma pergunta parecida em relação à matéria orgânica do solo. A matéria orgânica, né? Eu diria que é mais ou menos na mesma linha. Eles podem ajudar a retardar de alguma forma, mas porque via de regra, exceto nas condições de pastagem muito degradada, a gente não tem matéria orgânica muito baixa nas nossas áreas de pastagem, né? Porque isso é intrínseco do sistema. A gente não consegue pastejar 100% da área, né? Senão a gente acaba com o pasto, não tem boi no dia seguinte. Então, a perda de material vegetal ela é sempre acentuada nas áreas de pastagem. E isso faz com que a nossa matéria orgânica esteja sempre razoável, né? Ô Bruno, tenho duas perguntas aqui. O Léo Tavella e o professor Túlio, aqui, colega nosso aqui no campus, eles falam de uma relação de sintomas do percevejo castanho com a morte súbita. O que você verifica disso daí no dia a dia? É uma coisa que a gente percebe já meio localizado, né? Porque percevejo castanho não é uma praga né, tão dispersa, digamos assim, mas aonde acontece tem uma relação, tem uma similaridade de sintomas na planta? Ela pode até, assim, pode causar um certo confundimento, mas eu diria para você que a condição onde ocorre a morte ela é muito diferente da condição que ocorre o percevejo. Porque a morte ela tem que estar ligado a altos teores de argila e esse adensamento de solo. E o percevejo está muito relacionado às áreas muito arenosas. Então, por exemplo, no sul aqui do estado do Mato Grosso, Rondonópolis, essa região do sul do estado lá divisa com Mato Grosso do Sul e do outro lado com Goiás, a gente tem tido muito problema com o percevejo. Mas são áreas assim com 10% de argila. São áreas onde eu jamais vou ter um problema com a síndrome da morte. Então, ela pode dar um visual parecido,
e tem uma característica que é muito forte para você identificar, separar as duas coisas, vamos dizer assim. Porque você vai chegar numa área de percevejo, você vai ver uma reboleira grande, e dentro dessa reboleira grande, ainda há de ter torceiras verdes. Então, isso caracteriza o percevejo porque ele não está atacando 100% da área. Quando a gente tem a síndrome da morte, a gente dificilmente vai ter numa área maior assim de mortalidade ainda resquícios de torceira verde. Ela meio que mata por igual. As reboleiras podem até ser menores, mas aquela condição é mais homogênea na pastagem. Da minha experiência, as áreas com percevejo, elas são mais xadrez, assim, né? Elas se alternam mais. E a síndrome não, ela é muito delimitada, ela tem quase uma borda em volta, você consegue ver ela de maneira mais clara. Mas num bate pronto assim, né? Dirigindo na estrada, você olha e você pode dizer, puxa, o que será? Mas se você especialmente for para a condição de argila de solo, vai ser bem diferente. O percevejo não aguenta esses altos teores de argila, ele não tem mobilidade de solo para isso. Sim, perfeito. Tem uma outra coisa aqui que eu tenho certeza que você vai gostar de responder, né? Visto, inclusive, o bate-papo que nós tivemos hoje, as publicações que você fez aí com o consórcio, né? Então, eu vou tentar elencar aqui, ó. Foi o pessoal da Boa Forma Sementes, o Pedro Enco falou isso também. Vou citar todo mundo aqui. O R. Clemêncio falou sobre isso. E o Michael, acho, Salles falou também. Consorciação, Bruno. Capim com leguminosa, né? O Michael, ele fala aí que o medícula é consorciado com amendoim forrageiro lá no Acre. Essa consorciação pode ajudar ou não? Como é que fica isso daí? Meu amigo Michael, um abraço. Me esqueci de falar, falei do Maurício, falei do Júlio e não falei dele, colega lá do Acre. Perfeito, obrigado pela lembrança. E vou até usar das fotos de vocês aqui para tratar disso. Estava aqui na minha lista, ficou para trás. A conversa com o Rafael vai ficando boa, a gente esquece da apresentação. O Acre é pioneiro nesse negócio, sabe, Rafael? E acho que a gente precisa começar também nessa coisa da diversificação, trazer um pouco mais da leguminosa para isso. Hoje, inclusive, botei lá no meu Face uma reportagem sobre leguminosas. E o Acre vem, desde a década de 90, trabalhando. Então, áreas como essa, onde o pânico foi substituído, né? Áreas aqui no Mato Grosso, onde a ILP entrou resolvendo. E aí vou botar 2 pontos, a leguminosa e a sucessão nas reboleiras. As estrelas, por exemplo, funcionam muito bem nas reboleiras. Você pode ir colocando ela onde você já identificou a morte e vai haver uma sucessão natural no pasto. Você não precisa chegar ao ponto onde a sua pastagem desapareceu de marandu e uma planta daninha está invadindo para você ter que fazer uma reforma completa. Então, essa é uma das áreas que a gente fez a substituição. No Acre, eles já têm fazendas inteiras assim, que eles foram fazendo, né, aos poucos. E aí vem o consórcio, que o Michael lembrou aí, que tem sido realmente uma boa possibilidade. Os amendoins vão muito bem nessa condição, eles gostam disso. O problema do amendoim é o contrário, né? Quando a gente tem uma estação seca mais longa, ele sofre mais um pouco. Mas na estação, nessas áreas da região norte, como as que a gente está aqui, a gente tem o amendoim indo muito bem e a coisa aí funciona. Então, essa é uma foto, por exemplo, do consórcio do amendoim forrageiro com os sínodos, de maneira geral, feito lá no Acre. Então, é sim. E o amendoim, assim como os sínodos, você pode ir fazendo, né, pequenos plantios dele aí aos poucos. Essas plantas que vêm de muda são, de fato, a gente precisa de um pouco mais de tempo para estabelecer. No final do ano passado, aí, a equipe lá do Acre, capitaneada pela colega Gisele, botou no mercado o Mandobi, né? Do Mandobi a gente tem semente, então daria para fazer de matraca no meio desse negócio, ou fazer um plantio se você tiver feito uma dessecação. Mas hoje a gente tem outras possibilidades de trabalho com o Mandobi que vai bem também nessas condições. Então, o pasto consorciado, eu acho que sim, é uma das coisas que promete e que pode ser uma ferramenta, assim, na nossa jornada aí contra a síndrome, vamos botar dessa forma. Legal, e só que e assim, né, vamos as ressalvas, né, digamos assim, como
como você comentou, né, Bruno? É, se aqueles agravantes, não é isso? Se os principais agravantes eles se manterem, não é? Então, muita chuva, solo com subsuperfície compactada, todas essas alternativas meio que elas caem por água abaixo, certo? Sim. Como você falou, né? Você vai ficar dando murro em ponta de faca tentando resolver um problema que a causa é muito mais intensa, é uma causa muito mais complexa, né, Bruno? Então, eu acho, só para fazer um breve comentário assim, né? A gente escuta muitos desses comentários e essas dúvidas, né? Ah, eu posso, como surgiu agora, eu posso pôr o MG12, o paredão, eu posso pôr o Kenner tudo bem, vocês já trabalharam, né? Mas tem alguns capins mais recentes. E assim, o que que a gente faz? Tem que testar, né? Tem que testar, porque o comportamento desses capins, a gente é dinâmico. Pode dar É, certo, pode não é. dar, e a gente não sabe ao certo, né, Bruno? Como que isso Não, funciona. não, eu gosto de recomendar que ponto zero, análise de solo. É de lá que a gente começa, para entender exatamente, né? Manda fazer física também, pelo amor de Deus, né? A gente encontra muita análise de solo que só tem química, a gente precisa ter uma noção de física de solo. Custa nada fazer uma análise de 0 a 20, outra de 20 a 40. Vamos ter uma noção de perfil, não precisa fazer na fazenda toda. Mas escolhe lá alguns passos da fazenda para ter uma noção de 20 a 40 para a gente começar a entender o processo. E nunca, Rafael, você foi no ponto aí agora. E nunca trocar uma grande área de Marandu Morreno por uma grande área de qualquer que seja outra coisa. Né? Boa parte dessas fazendas onde eu trabalhei mais perto aqui do Mato Grosso, a recomendação sempre foi escolher um piquete no lugar onde está morrendo mais e substituir esse piquete. Não vamos substituir o conjunto de pastos inteiro. Vamos olhar como é que naquele lugar essa planta responde, esperar de uma safra para outra. Até porque a morte não aparece e dizima a sua fazenda de um ano para o outro. Uma das coisas que me acalmou um pouco quando eu comecei a trabalhar em Mato Grosso foi que no início tinha uma pressão muito grande de que assim, olha, é súbito, morte súbita, vai derreter tudo, vai acabar tudo. E na hora que eu comecei a andar, eu adoro uma cabeça branca, sabe? Se tem uma coisa que eu respeito é a cabeça branca. E toda vez que eu chegava num canto desse aqui de Mato Grosso para dar uma palestra, se eu achasse uma cabeça branca, eu sentava para conversar e começava a perguntar sobre o passado. Falei, olha, há quanto tempo vocês estão vendo? E quanto tempo o senhor está aqui? Há quanto tempo isso acontece? E não é incomum você achar pessoas que estão aqui há 30, 40 anos e já tem esses relatos lá desde o final da década de 80, da década de 90. Então, se a gente vier, ao identificar o problema na fazenda, a gente vier substituindo isso aos poucos, né? Como mencionou aí o Michael, com os consórcios, com os sínodos, com a Zuri, Mombaça, Massá, e a gente vai identificando na fazenda plantas que são adequadas para cada um desses cenários, sem tomar susto, né? Sem ter que de novo ter que refazer 2 anos depois, 3 anos depois. É, perfeito. Acho que esse é o entendimento. E acho que isso acaba sendo meio que uma recomendação geral, né, Bruno? Sempre vai ser difícil a gente dar essa resposta. Ah, eu posso pôr um desses capinhos aí recentes? Sempre vai ser difícil a gente bater o martelo, porque é uma síndrome, uma coisa dinâmica que está relacionada com muitos outros fatores, né? Então, acho que, como você bem comentou, né? Tem aqueles capinhos ali, né? Vamos pôr aí, o medícola, vamos citar aí principalmente o medícola, que são realmente mais seguros, não é isso? Muito mais Sim, seguros em relação. Agora, quase que todos os outros, a gente precisa trabalhar com eles, né, de uma forma um pouco mais, com um pouco mais de cautela, né, Bruno? Algo parecido com isso. Tem uma pergunta aqui, sem dúvida. tem uma pergunta muito legal aqui, Bruno, e aí a gente vai caminhando já para o finalzinho, tá? O Aurélio pergunta, e eu acho uma pergunta interessante, você mostrou até alguns dados disso, relacionado a nematóide, né? O Pratilencos, ele pode também ter alguma relação com a síndrome da morte de braquiária? A gente, dos estudos que a gente fez também aqui no norte do estado, a gente não achou nenhuma correlação mais forte, não. Em todas essas áreas aqui, de maneira geral, a gente tem nematóides, né? Sejam eles pratilencos ou não. O que pode haver uma certa intervenção
você dizer assim, se eu tiver mais nematóides, eu tenho mais ferimentos nas raízes, talvez maior possibilidade de infecção, mas uma coisa assim que a gente não consegue fazer nenhum tipo de correlação direta. Eu não teria uma indicação para dizer, olha, não, a gente achou nematóide, não, não As vemos dessa forma. as brisandas costumam ter assim, um fator de reprodução para meloidógeno, por exemplo, baixo, né? E É, mais alto para pratilênicos até, mas é só o fator de reprodução, né? Quer dizer que sim. elas têm mais é uma relação, né, Bruno? Se realmente ele pode ser um agravante, acho que nada comprovado, né? Digamos assim, né? Não, eu diria que não. Eu diria que eles estão na mesma categoria dos fungos aí. É alguém que está lá, é alguém que a gente não tem muito como obrigar, né? E numa leitura de pecuária bem feita, o sistema tem que ser planejado, os módulos têm que ser planejados. Eu costumo dizer que às vezes a gente está numa fazenda de pecuária escolhendo o melhor touro do mundo para trazer para botar nos pastos e esquece de fazer análise de solo e não tem comida, né? A gente É, entra em fazenda onde está todo mundo preocupado com o IATF, o dia que vai botar o hormônio na vaca, e você pede uma análise de solo e não acha. Então, acho que a gente tem que começar da base para cima, né? Nada contra os colegas da reprodução, grandes amigos, inclusive, na reprodução, e eles não entendem isso quando eu falo. Não é que a gente não tem que fazer IATF, mas tem que ter comida, tem que ter base, tem que ter análise de solo, tem que ter fertilidade, tem que ter cerca, tem que ter planejamento. A gente tem que ter um objetivo nessa fazenda. A síndrome da morte, ela é só um detalhe no meio desse processo. E ela acontece por conta desse grande monocultivo que a gente fez. Pela falta de diversificação, pela falta de pensar o sistema como um todo. isso. E deixar bem claro, né, Bruno? Você comentou isso agora há pouco. Principalmente aí, os nossos alunos aí já devem ter ouvido a gente falar muito sobre isso, né? Eu considero o Marandu o capim mais importante que a gente já teve. E ele não vai perder esse posto, pelo menos enquanto a gente for vivo, com certeza não. Ele não tem como a gente, né? A gente não pode desmerecer esse capim. Não, não é Não, essa a questão. O não. problema do monocultivo, né? Não teria problema também a gente ter 50 milhões de hectares de marandu. É claro que tem problemas, mas assim, o problema não é esse. O problema é que por muito tempo a recomendação, né, sempre foi o marandu. Não importa a condição, né? Não importa o tipo do solo, não importa qual o sistema, Não. a recomendação sempre foi o marandu. Então, o problema do monocultivo está relacionado a isso, né, Bruno? Ao capim É. cabinho errado no local errado, digamos assim, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que o Marandu foi tão bom, que ele foi ruim pra gente. Porque ele suportou tanto desaforo, ele tem uma plasticidade tão grande, ele tem uma flexibilidade de uso tão grande, que a gente, de alguma forma, se acomodou com ele. É, Falou assim, não, é o que eu estou procurando, né? É o que há de melhor. E a gente precisa pensar mais um pouco o sistema. A gente vai ter que dar o passo adiante. perfeito. Acho que essa reflexão é muito boa para a gente finalizar aqui, né, Bruno? Acho que essa bate-papo já rendeu muito, a gente passou inclusive do tempo já, é óbvio. Então, Bruno, assim, eu queria agradecer e eu passo aí para você fazer as suas últimas considerações para a gente poder encerrar, tá bom? Perfeito. Eu quero agradecer, Rafael, com uma mensagem que eu gosto de dizer, que quando a gente trabalha em produção animal, em pastagens, a gente precisa escolher em que lado da cerca a gente vai estar, né? Essa é uma das propriedades em onde eu trabalhei aqui em Sinop. Do lado esquerdo, quem tomava as decisões era, né, eu e a minha equipe. Do lado direito, era um desafio que eu tinha feito ao produtor. E depois de 3 anos trabalhando lá, esse era mais ou menos o nosso cenário. Então, o que faz a pecuária melhor é o seu olhar, é a sua gestão, é um monte de pequenas decisões tomadas no dia a dia para fazer com que você chegue lá. Então, eu, né, em nome aqui da Embrapa Agrosil Pastoril, do Grupo de Estudos em Pecuária Integrada, aí o nosso grupo de estudos aqui com o professor Dalton na UFMT, agradeço a você a oportunidade. Tem muito material lá no nosso site, no pecuariaintegrada.com.br, né? Eu tenho sempre colocado os nossos resultados aqui nesse @pedreirabc, que o pessoal está aqui acompanhando a gente hoje. Então, eu só tenho a te agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez conversando com esse público todo.
bastante gente aí, estou vendo um bocado de amigo passando o nome embaixo, e a gente aí descobre que está ficando velho, né? Os alunos já trabalhando e a gente vendo a sucessão já acontecendo em diversos cenários. Fico muito feliz de ver a gente criando uma nova geração aí de agrônomos, zootecnistas, veterinários, que vem para o campo fazer essa pecuária cada dia melhor, cada dia mais forte, cada vez mais pensada. É isso que eu acho que a gente tem que fazer com a nossa pecuária. A gente precisa usar o que tem aqui dentro não só, né, para carregar chapéu, mas para pensar como é que a gente vai botar a nossa pecuária no melhor lugar que há para ela. Então, Rafael, obrigado demais. Fico à disposição. A Embrapa AgroSilvo Pastoril, mais uma vez, fica à disposição. Um prazer poder dividir os resultados da gente em Mato Grosso com todos vocês aqui hoje. Um abraço a todos que estiveram conosco até uma hora dessa, mandando aí as suas mensagens. Isso, professor, muito obrigado. E realmente, como tem sido, né? A gente conversou sobre isso um pouco mais cedo, durante esses dias também. Tem sido um momento muito interessante, né, Bruno? Além da parte técnica, mas a possibilidade da gente ver que tem muitas ferramentas que a gente pode usar, tem muita coisa ainda que a gente pode evoluir, né? E assim, hoje foi mais um exemplo disso, né? Então, o que talvez a gente não aprendeu aí numa vida inteira sobre morte súbita, né? Morte do braquiarão, com certeza a gente aprendeu aqui hoje, nessa uma hora que a gente passou aqui. Então, eu já vou até deixar, né, recado. Pessoal, aproveita aí, segue o Dr. Bruno aí nas redes sociais, entra na página do JEP lá, né, que tem muita coisa já disponível, né? Então, aproveita o que tem aí à disposição para a gente estudar, para a gente se aperfeiçoar. E como sempre, né, a gente tem que tentar melhorar, né, fazer nossa pecuária melhorar, fazer a vida das pessoas melhorar. E hoje, com certeza, a nossa vida melhorou um pouco, né? Nosso conhecimento técnico aumentou muito aqui, principalmente relacionado à morte súbita. Então, Bruno, obrigado por você ter aceitado o convite. Obrigado por ter participado. Foi realmente uma honra poder dividir a tela aqui com você hoje nesse momento. Então, fico à disposição também, tá? E nós vamos ter outros encontros ainda, né, Bruno? Já estamos planejando, né? Sigo à disposição. Já vou adiantar assim, né? Daqui uns dias, pessoal, vai ter algumas novidades aí para vocês. E o professor Bruno vai estar com a gente aqui, com certeza, daqui uns dias. Bruno, obrigado. Obrigado a todos os nossos amigos, né, que estiveram aí acompanhando, todos os nossos amigos, colegas. E foi um prazer ter vocês aqui de novo. Muito obrigado mesmo e boa resto de semana. E até semana que vem. Um abração. Valeu, Bruno. Um abraço. Valeu, Rafael. Obrigado. Abraço a todos. Valeu.